minutos e nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Williams Gonçalves. Bom dia, Williams. Bom dia, Glauco. Na última terça-feira, a deputada do Partido Conservador Liz Truss foi empossada como a mais nova primeira-ministra do Reino Unido. Ela que substitui Boris Johnson, também do Partido Conservador, que acabou caindo após uma série de denúncias sobre a atuação durante a pandemia da Covid-19. O que esperar do mandato dessa deputada do Partido Conservador, Williams? Bom, o Boris Johnson caiu por comportamento inconveniente, por comportamento inadequado. Não foi por razões políticas. De modo que não podemos esperar, não é de se aguardar, qualquer mudança significativa na direção do governo inglês, sob a liderança da senhora Liz Truss, né? Ela, inclusive, no seu discurso de posse, elogiou muito Boris Johnson, elogiou o fato dele ter promovido o Brexit e também elogiou o seu comportamento em face de Putin, da Rússia. De modo que, do ponto de vista político, ideológico, não há muita mudança a aguardar. E, por outro lado, ela enfrenta uma situação, vai ter que enfrentar uma situação muito, muito difícil, que não é apenas do Reino Unido, é de toda a Europa, que é a inflação alta e o preço dos combustíveis também altos, né? Esse será o grande desafio, que ele, inclusive, já afirmou que vai procurar resolver mediante congelamento de preços e redução dos impostos. Essa é uma receita tradicional dos conservadores ingleses. Inclusive, ela falou, né, que na economia a agenda dela é radicalmente neoliberal. Ela disse que vai reduzir a carga tributária e não distribuir esmolas, quando foi perguntada sobre qual será seu programa de governo na área. Mas, pela primeira vez, também o Reino Unido não vai ter nenhum homem branco nos 4 principais postos do governo. Isso porque ela anunciou também que pretende aumentar a diversidade do gabinete do primeiro-ministro ali na Inglaterra. Isso são sinalizações, tem uma sinalização, na verdade, para um campo progressista, mas, como você ressaltou, Williams, na economia vai continuar também essa tônica neoliberal. Sim, naturalmente, essa questão da composição étnica do governo é um aceno para as mais recentes tendências, né, em relação a esse assunto, questão de identidade cultural. Mas o que é fundamental nisso é que ela pretende retomar uma linha política que já foi aplicada há muitos e muitos anos pela senhora Margaret Thatcher, e inclusive foi revista posteriormente, uma vez que deixou a Inglaterra em situação muito ruim. E ela agora volta à carga, né? Ela se apresenta praticamente como uma nova Margaret Thatcher 2, Rise Again, né? Então, essa que é a questão fundamental. Agora, se quem vai aplicar essa política é branco, negro, mestiço, isso acaba sendo secundário, né? Agora, Williams, como você falou, esse receituário neoliberal já foi aplicado uma vez na Inglaterra e não deu certo, né? Você aplicar esse receituário, ainda mais no momento de crise econômica, como vive não só o Reino Unido, mas toda a Europa, é algo que você vê como algo com possibilidade de sucesso na prática, ou isso pode acabar trazendo o Partido Trabalhista de novo ao poder? Lembrando, inclusive, que tem hoje pesquisas apontando que o Partido Trabalhista já tem uma popularidade maior do que o Partido Conservador, e se houvesse eleições, talvez ele fosse até bem sucedido. Bom, isso, no meu entendimento, representa uma dificuldade em elaborar pensamentos novos, elaborar saídas novas para a crise que se vive, né? O fato de os conservadores tentarem repetir
um neoliberalismo, né, que na época nem se falava em neoliberalismo. A Thatcher, na época, era considerada neoconservadora, assim como Ronald Reagan. Depois, com a prática deles, é que se foi falar em neoliberalismo. Mas, seja como for, essa tentativa de repetir uma receita, como eu disse antes, revela uma falta de imaginação. Mas essa falta de imaginação não é apenas do Partido Conservador, né? É de todo o espectro político ideológico. A esquerda padece do mesmo mal, do mesmo problema, né? Quer dizer, o mundo hoje apresenta questões, apresenta desafios, né, que as velhas receitas elas já não encantam, elas já não seduzem ou não produzem os efeitos esperados, né? Quer dizer, haja vista a eleição do Partido Conservador na Inglaterra, depois de tudo que a Inglaterra passou, com Margaret Thatcher, etc., né? Então, se voltar para o Partido Conservador, que vem na esteira do Brexit, né, das manifestações xenófobas, tudo isso, né? Então, na verdade, é uma crise, né? Vivemos uma crise geral e a proposta desse governo é um sintoma dessa crise, não é uma resposta eficaz, já se sabe de antemão, mas é um sintoma da crise. Agora, você citou que um dos desafios da nova primeira-ministra britânica é justamente a enfrentar a situação da Ucrânia. A Ucrânia que assumiu a autoria de ataques a bases russas na Crimeia, os bombardeios que destruíram aviões e também geraram aí algum constrangimento a Moscou, indicando uma possibilidade de início de contraofensiva da Ucrânia em relação à Rússia. Como é que você vê a situação desse conflito hoje, já no caminho aí de 200 dias, Williams? O que eu vejo é o seguinte, é que a OTAN, sob a liderança dos Estados Unidos, criou uma situação terrível, né, que, em tese, apenas os Estados Unidos lucra, porque há uma obsessão, né, uma obsessão que pode ser explicada historicamente, politicamente, da parte dos Estados Unidos, de assediar a Rússia, de isolar a Rússia. Aliás, o governo Trump foi uma exceção. O Trump, a princípio, tinha um bom relacionamento com a Rússia e, por causa disso, bom relacionamento com o Putin, né? E, por causa disso, inclusive, ele foi muito pressionado, surgindo todas aquelas notícias, todas aquelas matérias que foram parar no Congresso, né? E deu uma confusão muito grande, afirmando que os hackers russos haviam se imiscuído na eleição, haviam influído na eleição do Trump, né? O que revelava que, né, não se aceitava, uma parte importante do establishment norte-americano não aceitava o bom relacionamento com a Rússia. E quando Biden assumiu, então veio a velha política de pressionar a Rússia. E fizeram uma provocação que eles sabiam que o Putin ia responder. Essa foi uma situação muito parecida, já se disse muito isso, não direi nenhuma novidade, com os foguetes em Cuba em 1962, quando os soviéticos instalaram os foguetes em Cuba para a proteção de Cuba contra uma nova tentativa norte-americana de desestabilização do governo de Fidel Castro. O presidente John Kennedy ameaçou com guerra, e o Khrushchev foi lá e retirou os mísseis, né? E agora os americanos fizeram a mesma coisa, né? Pegaram mísseis, pretendiam, né, ao incluir a Ucrânia na OTAN, instalar mísseis, mísseis nucleares na fronteira com a Rússia, né? Inclusive,
Isso corresponde a um planejamento muito conhecido do Pentágono, que é a chamada primavera nuclear, que é uma estratégia de guerra que desencadear um ataque nuclear arrasador, impossibilitando a resposta. Então, é claro que o Putin ia reagir, e não é porque ele, qualquer outro presidente da Rússia faria o mesmo. E isso lançou a Europa numa situação muito, muito ruim, né? Alguns países estão sofrendo muito isso. A Alemanha, em primeiro lugar, né? E eu poderia desenvolver isso, que isso não é por acaso, porque a Alemanha, assim como o Japão no Oriente, né, são dois países importantíssimos na estratégia norte-americana de se manter numa posição hegemônica. Até hoje, os Estados Unidos mantêm bases militares, né, tanto no Japão como na Alemanha. Portanto, a soberania alemã ela é relativa, porque é uma presença forte de militares norte-americanos. Então, isso criou uma situação tremenda. Agora os europeus acusam o Putin de estar fazendo chantagem com o fornecimento de gás. Isso não chega a ser cômico, né? Porque depois que fizeram a provocação, que ele respondeu à provocação, que bloquearam as contas da Rússia, confiscaram bens de cidadãos russos, agora se queixam da chantagem econômica. Queriam o quê? Queriam que os russos sofressem tudo isso calados? É uma coisa assim, impressionante, né? Uma coisa chega a ser infantil, essa argumentação. E quem está lucrando com isso são os Estados Unidos. É os Estados Unidos que está lucrando com isso. Mas de qualquer forma, mesmo que esteja lucrando politicamente, eu considero um lucro relativo, porque é uma tentativa desesperada de manter uma situação, um estado de coisas que já não corresponde à realidade, né? Porque os próprios Estados Unidos hoje vivem uma crise terrível, né? A nação norte-americana hoje é uma nação dividida, e uma pesquisa recente afirma que para uma boa parcela da sociedade norte-americana uma guerra civil é uma coisa que está no horizonte, é uma coisa previsível. Então é uma situação muito, muito complexa, né? E, naturalmente, a guerra da Ucrânia, detonada de uma maneira completamente irresponsável, está pesando muito. Agora, Williams, dentro desse cenário que você desenha, né, com os Estados Unidos sendo o único ator que está ganhando, mesmo assim, uma vitória relativa, como você aponta, e a Europa perdendo demais. É ela que está enfrentando a pior crise energética da história, provocada justamente por essa redução do fornecimento de petróleo e gás da Rússia, do qual o continente quase todo é muito dependente. E daqui a 3 meses a gente vai ter a chegada do inverno, que costuma ser muito rigoroso no continente e também acaba obrigando aí a um fornecimento de energia muito maior, porque o consumo cresce bastante. Diante desse quadro, você acredita que a Europa, ou pelo menos alguns governos da Europa, comecem a repensar essa estratégia em relação à Rússia, né, de enfrentamento, Williams? Olha, a Europa Ocidental, ela se colocou numa posição de subalternidade aos Estados Unidos, né? Relação essa que os Estados Unidos, como eu acabei de dizer, né, procurou reafirmar, de modo que, do ponto de vista das elites dirigentes, né, eu vejo que a situação vai se manter a mesma. O problema é a reação interna, né? Quer dizer, como explicar para o povo, né, que vai sofrer as consequências disso, né, essa tomada de posição, né? Porque, claro, essa posição de subalternidade, essa relação de subalternidade em relação aos Estados Unidos vai criar problema interno, né? Quer dizer, qual a razão
né, o povo da Europa Ocidental vai se perguntar, mas vamos passar, né, ou estamos passando por fortes privações por causa da guerra da Ucrânia. Por que essa guerra? Né? Isso é uma coisa comum, né? Geralmente, quando se começam as guerras, as pessoas vão alegremente para a guerra, se pintam para a guerra. Mas depois, quando a guerra se prolonga e os seus efeitos nefastos começam a aparecer, aí sim é que vem o questionamento com mais profundidade. Mas por que nós estamos fazendo essa guerra? Haja vista a situação da Alemanha. Sob o governo de Angela Merkel, a Alemanha ia manobrando com os Estados Unidos e com a Rússia. Com esse Olaf Scholz, né, a Alemanha se subordinou completamente aos Estados Unidos sem negociação. E a Alemanha vive uma situação horrível. A Alemanha está se desindustrializando, não tem energia, a inflação alta. E aí a pergunta, né, que virá é: mas por quê? Por quê? Portanto, esse inverno vai dar o que falar. Williams, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço, bom dia a todos. Abraço, bom dia. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Williams Gonçalves. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.